Boa noite, olá eu novamente. Vamos tratar sobre outro assunto agora muito importante, né? Trazendo a questão dos traumas, né? Meu nome é Ana Carla, sou terapeuta holística, né? Trabalho como aromaterapeuta também e com reiki aí e também com consultoria terapêutica, né? Por conta da pós-graduação que eu faço aí em psicoterapia transpessoal, também chamada de psicologia transpessoal. Boa noite, Júlia, seja bem-vinda aí. Estou fazendo aqui novamente mais uma live, só que agora eu vou tratar mais da nossa questão de traumas, né? Nossa questão do inconsciente. Então a gente vai lá para a psicoterapia transpessoal. Na anterior eu falei sobre a aromaterapia e o reiki, agora eu vou falar mais sobre a consultoria, certo? Então vamos lá, né? A importância, eu vim trazer aqui a importância do nosso olhar para dentro de nós, do nosso olhar para o nosso inconsciente, a importância da gente trazer à tona aqueles traumas que nós passamos na infância, na adolescência, trouxe para a fase adulta, né? A importância da gente trazer isso para tratar. Jung fala bastante nessa questão de inconsciente, Freud também fala bastante nessa questão de inconsciente, né? O quanto que a gente arquiva esses traumas, o quanto que a gente arquiva esses complexos, mesmo sendo graves, ou mesmo aqueles traumas que a gente trouxe de uma negatividade, quando na verdade o nosso pai, a nossa mãe disse apenas um não para nos proteger, mas como a gente era criança, a gente não tinha o discernimento suficiente para poder interpretar daquela maneira como uma forma de proteção, e aí a gente traz como traumas. Então, quantos de vocês vêm passando por momentos como esse de sofrimento, de dor, que lhe recorda, lhe remete lá àquela fase da infância? Quantos de vocês têm passado por lembranças, vindo mesmo até as cenas daqueles momentos em que vocês sofreram, né? E aí vem decepção, vem mágoas, todas essas questões que vai com o tempo, né? Vai se incrustando no nosso campo áurico, no nosso campo energético, vai se cristalizando no nosso campo emocional, no nosso campo mental e às vezes também no nosso corpo físico, né? Então, quem de vocês já passou por um momento de acidente, por um momento de abuso, né? E aí teve seu corpo abusado, teve seu corpo invadido e ficou as marcas no corpo, eu não estou falando nem simplesmente do físico, né? Mas as marcas emocionais, né? Então, se alguém chega, se aproxima de você, um namorado, por exemplo, né? Quantas dessas pessoas que passam por isso, quando entra em um novo relacionamento, tem toda uma dificuldade de se relacionar. E quando tem, por exemplo, um abraço, recebe um abraço, né? E a pessoa toca naquela parte em que você foi tocada durante o abuso, você sente mais aquela questão de ameaça, né? O seu corpo sente como se fosse uma ameaça, a sua mente traz como se fosse uma ameaça. Então está arquivado aquele trauma. Negar a existência daquele trauma, negar que aquele momento existiu, né? Não vai lhe curar, não vai te libertar, não vai aliviar a dor que você sentiu, pelo contrário, vai ser cada vez mais alimentado, lhe trazendo mais e mais sofrimento. Então é preciso sim retornar àquele tempo, é preciso sim ter esse contato com as emoções que você sentiu naquela fase, né? Com aquele momento, com aquela cena que você sentiu naquela fase, para que você possa tomar consciência. Tudo que nos causa traumas, dores e sofrimentos, medo, ansiedade, enfim. Quando a gente passa a olhar para aquilo, né? Quando a gente passa a olhar, a gente tá começando a trazer para a consciência. Quando a gente traz para a consciência toda aquela emoção, todo aquele sentimento, ele vai perdendo a força, né? Então, quando vai perdendo a força, vai como se fosse esmorecendo. E aí vem a necessidade, se torna mais fácil realizar um tratamento. Não que seja um tratamento leve ou um tratamento curto, né? Tem todo um processo para se alcançar aí a cura, a libertação, né? Nem sempre uma vida só é suficiente para que isso aconteça. A gente tem várias vidas aí mais na frente para que a gente possa se despertar cada vez mais e tratar de todas essas questões, certo? Então é importante que a gente mergulhe no nosso inconsciente para que a gente traga assim à tona, né? Para que a gente traga para o acolhimento, porque ficou ali alimentado no nosso inconsciente, no nosso arquivo mental, no nosso arquivo emocional e meio que tomou uma forma. Em algum momento vem estourar, né? Porque está ali sendo alimentado dentro de você e em algum momento não vai aguentando mais, não vai suportando mais. Quanto mais se nega a emoção,
quanto mais se nega ao trauma, né, mais você está alimentando as energias desencadeadas a partir daquele trauma. Então, em algum momento ele vai vir em forma de um transtorno, em forma de uma doença física, de uma enfermidade, de uma ansiedade generalizada, de um pânico, um medo da morte, um medo de um novo abuso, né? Enfim, na sua mente ficar ali conturbada, alimentando, remoendo aquela situação que não é legal, vai continuar mexendo no seu emocional, vai continuar desarmonizando a sua mente, vai continuar aí desequilibrando a sua engrenagem mental e vai continuar lhe prejudicando, lhe promovendo mais e mais sofrimento. Então, por isso que eu venho também trazer a questão da consultoria terapêutica, né? Para que haja uma conversação. Não é só o reiki, não é só a aromaterapia. A consultoria também é de suma importância para isso. Para que a gente converse, para identificar os reais motivos, né? Que desencadeia todo esse medo, todo esse trauma. Quantos de vocês que passaram por traumas, que passaram por complexos, né, negou tanto essa existência de uma forma inconsciente que você nem se recorda que aquilo aconteceu? Em dado momento, algo vai vir como gatilho. O nosso inconsciente, ele projeta essas situações, em inúmeras outras situações, em relações semelhantes, em situações semelhantes, justamente para que a gente enxergue que aquele trauma ainda está ali dentro da gente. Para que aquele trauma ainda existe, vivíssimo dentro de nós. Então, o nosso inconsciente projeta para que a gente olhe e trate, para que a gente enxergue e traga para o tratamento, traga para todo um trabalho de desconstrução, para que você possa compreender. Antes de acontecer novamente, você vai viver, você vai sobreviver, né? Você está aqui na Terra para sobreviver ou para viver, né? Então você vai viver alimentando, continuar vivendo, alimentando tudo aquilo. Você vai continuar vivendo com todo aquele medo que lhe impede de dar passos, que lhe impede de construir um novo relacionamento, né? Que lhe impede de você assumir o seu lugar no mundo, né? De você trazer o seu poder pessoal, de você praticar e executar o seu poder pessoal consigo mesmo diante do mundo e alcançar os seus sonhos e alcançar o patamar do emprego que você mais ama, a sua casa que você mais quer, o relacionamento que você tanto sonha, que está aí sendo impedido por um trauma que você viveu, né? Então, quantos relacionamentos você passou que não deram certo, que foram duvidosos, foram relacionamentos conturbados, e aí se questiona o porquê desses relacionamentos. Como eu falei, a gente projeta inconscientemente dentro de nós as problemáticas, a gente projeta isso em relações, tanto nas relações mais próximas e às vezes também em relações um pouquinho mais longes, mas que projeta e a gente se identifica justamente por isso, porque está aí dentro de você, né? E o projeto é para lhe sinalizar, olha só, olha para mim, porque eu sou aquele trauma que você viveu na infância, na adolescência, eu sou aquele abuso, aquela criança que foi abusada, né, que no caso é você, eu fui aquela criança que foi espancada pelo pai, que no caso é você. Então sinaliza, olha, eu sou aqui, eu estou aqui e eu sou você, só que eu ainda estou na fase da infância. Por quê? Porque eu estou aprisionada naquela fase, por medo de sofrer novamente um novo espancamento, pela dor que eu senti, pelas emoções desequilibrantes que eu senti naquele momento, e aí vai continuar sendo levado para a sua fase adulta, vai continuar sendo alimentado, porque quando você nega, você alimenta. Quando você não aceita que aquela situação ocorreu, você alimenta. Você precisa aceitar para que seja assimilada aquela situação. Enquanto você não aceita, a situação não está sendo assimilada. Enquanto ela não está sendo assimilada, ela está ali, convivendo com você. Então ela precisa descer, digamos assim, do mundo fantasioso, né? Quantos de vocês, quantos de nós, com uma forma de fuga, a gente vai lá para o mundo da fantasia, né? Para não lidar com aquele trauma, para não sentir aquela emoção. Não, eu não quero sentir, eu estou aqui tão bem, eu estou tão zen comigo mesmo, eu estou curada, eu estou bem, eu estou tranquila, né? Por quê? Você está fugindo. Até você tratar, até você curar e se libertar desse trauma, ele vai continuar ali. Fugir lá para o mundo fantasioso, né, para o mundo espiritual, não querer estar em terra, não vai resolver nada. Vai chegar um momento que vai vir tudo à tona da maneira mais forte, né, o que vai ser mais difícil de ser tratado.
Então, quanto antes você olhar para esses traumas que você viveu, né, que está aí no seu inconsciente, quanto mais você trouxer ele para a consciência, quando a gente traz para a consciência, aquela emoção vai perdendo a força, ela tem toda a força porque você não está olhando, você está negando, você tem medo de olhar para ela, você não quer reviver as emoções. Então tudo isso você está negando e aí você está alimentando, né? Então ela precisa vir à tona para que você assimile que ocorreu sim e você saia desse processo de bloqueio, né? Para que você desbloqueie aquela situação, né? Para reviver e haver uma desconstrução. E aí, terapeuta super importante nesse processo, certo? Eu auxilio na questão, como eu falei, da consultoria terapêutica, trazendo o meu conhecimento que eu venho buscando, que eu venho estudando, até em prática mesmo com os meus pacientes do Reiki da aromaterapia, a gente sempre conversa bastante, né? Normalmente eles agregam a consultoria aí nesse ponto, né? Para que haja não somente uma técnica, né? Eu gosto sempre de saber um pouquinho do que é que o paciente, como o paciente está, para saber o que é que está no corpo dele, para saber o que é que eu vou sentir durante a sessão do Reiki, o que é que ele vai também sentir. E eu gosto normalmente de agregar a consultoria por conta disso. Então depois da sessão do Reiki, a maioria sempre agrega, porque acabou a sessão, a gente vai sentar e conversar não só das sensações do Reiki, né? Durante a sessão do Reiki, o que foi que sentiu, o que foi que viu, o que foi que veio. Mas conversar um pouquinho mais sobre a vida, o que foi que ele trouxe aqui, como é que foi sua semana, desde a semana passada, desde a sessão passada até aqui, né? Como é que você soube lidar com as problemáticas, né? Como é que essa problemática, esse trauma está vindo hoje no seu corpo físico, o que é que você sente no seu corpo físico quando a gente fala desse trauma, e para a gente identificar as verdadeiras causas, as raízes mais profundas desse trauma. As raízes mais profundas que levam você a manter ali aprisionado, né? As raízes mais profundas dos medos, como eu falei, do pânico, né? O medo da morte, o que é que realmente está morto? Será que não há dentro de você uma potencialidade da sua alma que morreu para você porque você não enxergou? Você guardou ali porque alguém disse que não ia levar a lugar nenhum, aquele sonho que era seu, aquela sua potencialidade, e você arquivou lá, você guardou e não deu vazão, né? Então se morreu aí dentro de você, né? Então é preciso trazer à tona para você se conhecer, para você saber quem você verdadeiramente é, para você compreender que você é muito mais do que aquilo que falam de você. Você é capaz, você é firme, você é forte, você é corajoso, corajosa, né? Você tem fé, você tem autoconfiança, porque Deus criou todos nós com todas essas e outras virtudes e criou para que a gente pudesse desenvolver, praticar e aprimorá-la, certo? Então está dentro de você. Para isso, à medida que você vai olhar para esses traumas, você vai trazer essa sua essência para cuidar, né? Ai, Ana, mas a minha essência faz parte da minha essência, é um lado raivoso que eu tenho medo de trazer à tona. Vamos trazer à tona, né, para que você compreenda e para que você ensine a essa sua personalidade raivosa que há outras inúmeras formas de canalizar essa energia da raiva. Então a gente canaliza trazendo por aqui para agora, canalizando a energia para o seu estudo, para o seu trabalho, para uma atividade física, para uma caminhada. Há inúmeras formas de canalizar, né? Direcionar essas energias. Então é importante que a gente traga à tona, quando a gente traz à tona, quando você vai trazer à tona essa personalidade raivosa, ela já vai perdendo a força. Porque enquanto você nega, como eu falei, você está alimentando ali negativamente. Quando você traz para a consciência, você está enxergando. Então quando você enxerga, você vê que é uma forma ali. À medida que você vê que é uma forma, você já relaxa, o seu corpo já relaxa. Poxa, é uma forma, é algo que eu posso sentir, é algo que eu posso ver, é algo que eu posso tratar. Então já vai sentindo um alívio daí, você vai sentindo aquele alívio, poxa, eu posso tratar, né? Então se veio, não é mais uma coisa que eu não posso ver, eu vi uma forma. Então a gente normalmente dá formas a esses sentimentos, a emoções. Ai, Ana é muito raivosa, ok, vem a raiva, Ana, e agora? Vamos dar uma forma. Para um pouquinho, fecha os olhos, respira fundo, dê uma forma a essa raiva. Qual é a forma que você está vendo? Tal forma, Ana, pronto. Vamos trabalhar essa forma. Converse com essa forma, diga que está tudo bem, que você entende, que você não compreendia antes da existência dela. E você vai ver que com o tempo vai perdendo toda a força, certo? Então, bem assim, os traumas, está aí aprisionado. Quando você traz para a consciência, sai da vibração de negação, vem para a consciência de aceitação e acolhimento daquele trauma, você vai ver que com o tempo vai perdendo a força e você vai aprendendo a lidar com ele, melhor com ele, lançar energia de amor e acolhimento para ele, a fim de que compreenda que passou, que foi uma fase dolorosa, mas que passou, que agora é hora de
viver daqui para frente. E cada acolhimento, cada vez que você trata dessa forma, você está tratando a você mesmo, porque ela faz parte de você. Então você precisa liberar e se liberar dela, porque toda a energia desse trauma está aí em você, até que você liberte, até que você cure esse trauma. Tá bom? Então foi isso que eu vim falar para vocês aqui. Vou deixar gravado. Compartilhe esse vídeo, é muito importante, né, que você compartilhe, né, com pessoas que estão precisando. Estou aqui para lhe ajudar. Vamos marcar um agendamento aí, um agendamento da sessão terapêutica, né, de consultoria terapêutica, para a gente conversar um pouquinho aí online, para a gente ter uma conversa mais profunda. Você me contar um pouquinho como está a sua vida, o que é que você sente, o que é que lhe angustia, o que é que lhe impede de dar passos na sua vida, certo? Fala comigo aí no particular, me chama no zap, eu deixo seus comentários aí. Ana, preciso de ajuda, que eu entro em contato pra gente conversar um pouquinho e seguir adiante, ok? Cheiro enorme, uma ótima noite. Julie, muito obrigada por fazer parte aí mais uma vez dessa live maravilhosa. Compartilha aí com as pessoas que você conhece, que sabe que precisa aí de toda essa, de escutar tudo isso, né, pra fazer esse trabalho, de trazer a tona, de tratar e seguir dias mais leves. Cheiro, uma ótima noite.